Vamos lá, pessoal. Quero falar para você essa noite, quero te mostrar tipos de movimentos que você deve fazer com sua equipe para alavancar as suas vendas, para ter um resultado acima da média de mercado e acima da sua média. Para isso você vai ter que adotar estratégias vencedoras, mas não vai ser só sobre gestão comercial que eu vou falar. Eu também vou ter que falar sobre o seu estilo de liderança. Como é que você vai comunicar com a sua equipe? Como é que você vai transmitir para a sua equipe essa mudança de paradigma que eu vou te propor aqui essa noite, caso você não faça o que eu já não faço, o que eu vou te propor. Há muitos anos, eu tenho a seguinte frase. Eu digo que sem oxigênio não há vida e que sem movimento não há venda. Pessoal, começamos agora propriamente dito treinamento. Então, presta atenção a partir desse momento, desconecta de qualquer coisa que esteja tirando a sua atenção. Você tem papel e caneta à mão, ótimo. Adota aí uma posição bem confortável, fica numa postura confortável. Hoje eu estou bem mais confortável aqui, estou sentado na minha cadeira, antes eu estava numa banqueta. Adota aí a tua postura confortável e presta atenção, fica conectado comigo, porque é muita informação e eu vou começar a acelerar. Eu comecei em primeira, segunda marcha, eu estou em terceira. Já já eu vou passar a quarta, a quinta e a sexta. Legal? Fórmula 1, vamos em frente. Sem oxigênio não há vida, sem movimento não há venda. De novo, sem oxigênio não há vida, sem movimento não há venda. É um tanto quanto curioso eu estar dizendo essa frase que eu digo há tantos anos, nesse momento que nós estamos vendo a pandemia se agravar. E que fica evidente aos nossos olhos que sem oxigênio não há vida. É muito triste ter que dar esse treinamento usando essa frase e fazendo esse tipo de associação. Mas eu faço essa associação e eu, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu brinco pedindo para as pessoas apertarem o nariz e tamparem a boca durante algum tempo. Não quero nem de longe fazer essa dinâmica aqui hoje. Em seguida eu digo, quando você não tem movimento, principalmente o movimento certo na sua empresa, você não vai ter venda. Você vai sufocar o teu setor financeiro. O movimento ele é essencial para que haja venda. A prova disso é que quando você tem um comércio, quando você tem uma loja, quando você tem uma empresa que atende o público e você não está na tua empresa naquele momento, e você liga para saber como é que estão as coisas, você liga e pergunta, como é que está o... Diga, como é que está o movimento aí hoje? Você quer saber se tem movimento, porque sem movimento não vai ter venda, não vai ter negócio. A questão é que a gente meio que assume uma postura extremamente passiva diante da necessidade de fazermos movimentos. Se o cliente não liga, se o cliente não vem, a gente acha que o movimento está fraco, o mercado está fraco. Hoje eu vou te mostrar como virar o jogo. Independentemente do teu segmento de mercado, independentemente do porte da sua empresa. Eu vou te mostrar como virar o jogo, eu vou te dar a receita para você virar o jogo nessa noite. Como é que você vai fazer isso? Você vai começar a prestar mais atenção sobre o tipo de movimento que está acontecendo na sua empresa. Ele pode ser ativo ou receptivo. Talvez na sua empresa 80%, 90%, 70%, 100% dos movimentos que estejam acontecendo sejam movimentos receptivos. Entende? Há uma cultura de esperar o cliente chegar. Coloca para mim no chat agora, na tua empresa, você tem mais movimento ativo ou mais movimento receptivo? Eu acredito que seja receptivo. Coloca nos comentários para saber se eu estou certo. A Grazi Dias está dizendo aqui, não sou dona da empresa, mas trabalho em uma loja de calçados e tenho meta para bater. Legal ter você aqui, Grazi. Seja muito bem-vinda. Coloca aí, Grazi, teus movimentos na loja de calçados. Vou dar exemplo de loja de calçados e você vai gostar bastante. Fica aí até o final. Você tem mais movimento ativo ou receptivo? O cliente vai até você, o cliente busca a tua empresa, seja através do telefone, da internet, seja presencialmente, ou é você? A pergunta que eu estou fazendo para a Grazi vale para todo mundo.
Por favor, coloque aí. O movimento que gera negócio na sua empresa, ele é mais receptivo ou ele é mais ativo? Eu tenho convicção de que ele é mais receptivo, mas coloque, por gentileza, para eu confirmar essa informação, tá bom? Pessoal, se o oxigênio da venda é um movimento, ora, a gente tem que fazer esse movimento acontecer mesmo quando não tem movimento receptivo ou passivo, como a Michele Mendes mencionou. Temístocles, seja bem-vindo de novo, Temístocles. Mencionou movimentos ativos. Mas é mais ativo, Temístocles? Ou é mais receptivo? Se a gente entende que o oxigênio da venda é um movimento e o movimento não acontece, sabe quem vai sufocar? O teu setor financeiro. Porque não vai ter caixa, não vai ter faturamento, não vai entrar dinheiro. Então, sem movimento não tem venda, sem venda não tem faturamento, sem faturamento não dá para pagar as contas. E aí a gente entra naquele modo crise. Renegocia com o fornecedor, demite funcionário, vende equipamento, fecha a loja. A gente não quer que isso aconteça ou não continue acontecendo, porque já aconteceu para muitos empresários. Então, a minha proposta nessa noite, olha, a imensa maioria dos comentários aqui é receptivo, com exceção do Temístocles, que botou ativo e disse, eu corro atrás. Maravilha, Temístocles. Você vai entender perfeitamente o que eu vou dizer hoje. E o oxigênio da venda é um movimento, esse movimento ele tem que acontecer em forma de prospecção. Prospecção. Você tem que ter estratégias de prospecção. E tem um símbolo debaixo da prospecção. Você conhece esse símbolo? Esse 8 deitado aí, você sabe o que ele significa? Quem faz uma gestão comercial em alto nível, pensa a prospecção junto com esse símbolo. É o símbolo do infinito. Esse é um movimento cíclico que tem que fazer parte do teu negócio. Você como gestor de vendas, você como gestor da sua empresa, precisa fazer com que a estratégia de prospecção não seja aleatória, temporária, vez por outra. Caiu o movimento, então eu vou prospectar. O governo, o município mandou arrear as portas. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. É uma medida, obviamente, protetiva, visando proteger a vida. Mas se a gente não fizer nada, outras vidas vão ser impactadas mais adiante, com desemprego, com depressão, com recessão econômica. Então você tem que ter uma estratégia de prospecção na sua empresa que seja uma estratégia contínua, como o infinito. Ela passa por ciclos. Nós vamos falar sobre isso aqui nessa noite. Agora são 8h20, 20h20. É um horário lindo. Eu acabei de olhar para o relógio e são 20h20. Para falar com você sobre prospecção, eu quero fazer uma metáfora agora. Eu quero te perguntar se você é capaz de me definir uma coisa que todo mundo aqui vai dizer que conhece. Quer ver? Você, sendo um pouco mais específico, né? Você sabe me dizer o que é neve? Caramba, Mansur, que viagem! Eu estava falando de prospecção, cara. Você está me perguntando agora o que é neve com um floquinho de gelo aqui do lado? Já dei uma dica. O que é neve? Neve são cristais de gelo? São floquinhos de gelo? É água congelada? Para você, o que é neve? E o que isso tem a ver com prospecção? Uma das minhas filhas está nesse momento na Europa e recentemente, muito recentemente, Bia, se você estiver vendo, beijo no coração do pai. Muito recentemente ela foi caminhar na neve, saiu para correr na neve, estava muito frio no país onde ela estava e ela teve contato com a neve de uma maneira muito próxima. Ok. Se eu e você formos definir o que é neve, a gente vai dizer que é alguma coisa, cristal de gelo, floco de gelo, né? É uma nevasca. Eu já vi, por exemplo, aquela névoazinha de gelo que fica lá em Curitiba, quando bate menos 4 graus, menos 3 graus,
aquela geada, lembrei aqui o nome. Mas se você perguntar para um esquimó o que é neve, ele vai te falar mais de 20 tipos de neve. Ele vai dizer que tem neve que serve para você beber. Você pode aquecer e beber. Tem neve que não. Você tem que ferver ela para poder cozinhar, mas não serve para beber. Tem neve que serve para conservar o alimento. Tem neve que serve para você compactar e fazer tijolo. Tem neve que serve para você cortar e achar debaixo ali um rio, um lago e poder pescar. O esquimó é um especialista em neve, um especialista que eu e você não somos. O ponto-chave, se eu e você não somos especialistas em neve, é quando a gente fala de prospecção, quando a gente fala de fazer movimento, nós temos sim que sermos especialistas em reconhecer o tipo de movimento que precisa ser feito. O líder, ele precisa saber como essa prospecção vai ser feita. Então eu comecei lá no início do treinamento falando que eu ia propor tipos de movimento nessa noite. Eu quero dizer que você deve saber reconhecer 5 tipos de movimento que genericamente são chamados por aí de movimentos de prospecção. Movimento de prospecção. Mas não é bem assim. Se a gente olhar para a neve como o esquimó olha, se a gente olhar para a prospecção como um gestor de vendas, um profissional de venda olha, a gente vai ver que existem tipos diferentes de movimento. Mansur, qual é a garantia que eu tenho de que, se eu aprender os 5 tipos de movimento e fizer a minha equipe praticar isso, se eu fizer como o Temístocles falou há pouco, se eu correr muito atrás, quem garante que eu vou ter resultado? Quem garante que eu vou ter resultado? Né? Quem garante que você vai oxigenar urgentemente as suas estratégias? Robson Jimenez. Meu comentário aqui. Bom, eu quero te dar 2 exemplos nessa noite e com esses 2 exemplos eu espero te convencer a virar a chave da prospecção na sua empresa, a mudar a cultura da gestão empresarial. O que eu vou contar agora não tem nenhum patrocínio, não tem nenhum tipo de merchandising, tá certo? Eu só vou contar um case que eu acho extraordinário e que eu conheço em detalhes, embora eu não tenha tido nenhum contato com essa empresa, exceto pela ótica de consumidor, tá? Porque é a mesma coisa que eu proponho para os meus clientes há muitos anos, independentemente de porta fechada ou de pandemia. Então, quando houve a pandemia, quando houve a necessidade de fechamento de porta, os meus clientes se adaptaram muito rapidamente. E o mais impressionante é que muitos deles se adaptaram a ponto de faturar mais do que faturaram no mesmo ano do ciclo anterior, quando não havia pandemia, quando não havia isolamento social. Eu quero te contar agora uma história de uma loja chamada Reserva. É uma loja de roupa, de um segmento que não é considerado prioritário, ou seja, não pôde ficar aberto durante os dias de fechamento de comércio. Imagina você com uma rede de lojas de roupa, pode ser que tenha alguém do segmento aqui de roupas, talvez coloque aí por gentileza, se você... Já temos uma aqui que trabalha com calçados, é muito parecido, o conceito é exatamente o mesmo, não é? E o que aconteceu com a Reserva? Não é? Vamos lá, deixa eu trocar a imagem aqui para vocês verem. Esse pica-pau é o logotipo da Reserva. Turma da Reserva aí, parabéns pelo que vocês fizeram ao longo de 2020 e continuam fazendo. O cenário, pessoal, era terrível. A maioria das lojas dessa rede está em shopping. A atividade era considerada e é considerada ainda não essencial. Ora, havia um diferencial. O gestor, o presidente desse grupo, dessa empresa, já tinha a cultura de fazer venda online. Eu vou explicar essa venda online como é. Esse online deveria estar junto. Próximo a gente acerta isso. Então 22% das vendas já eram online. Porém, em março, no primeiro mês da pandemia, em que houve necessidade de começar a fechar comércio e as pessoas começaram a circular menos, em março de 2020,
o grupo teve uma queda de 80% no faturamento. Você tem uma noção do que é isso? Talvez você tenha noção do que é isso. 80% de queda no faturamento. Será que isso aconteceu com você também? O impacto causado pela pandemia, pelo isolamento social na sua empresa, chegou a esse nível? Gente, caso você não tenha identificado a marca, eu vou botar a loja aqui de fundo agora para ajudar você a identificar. Vai aparecer aqui, talvez você tenha visto, talvez você seja consumidor dessa marca, ou pelo menos você já viu essa loja em shopping. Mansur, você está contando um caso de uma rede grande. Calma, calma que eu vou chegar lá. Deixa eu molhar o bico. Espera mais um pouquinho. Qual seria a solução padrão dita pelo próprio diretor-presidente? Ora, renegociar com os fornecedores, dilatar prazo de pagamento, eventualmente pensar em devolver mercadoria, entregar determinadas lojas com um custo de aluguel mais caro, tentar renegociar o valor de aluguel, fazer a demissão do quadro. Caramba, é encolher a operação e depois tentar começar de novo. A gente viu segmentos de moda que passaram por isso. Basta você ir ao shopping. Não estou recomendando que você vá não, tá? Eu, por exemplo, não vou. Mas numa situação em que eu precisei sair e fui a um shopping, eu levei um susto. A quantidade de lojas que não estavam mais no mesmo lugar, ou estavam fechadas, ou tinha uma outra já sendo preparada, reformada. A pandemia gerou uma dinâmica de quebra, de troca de ponto impressionante. Então essa seria a receitinha de bolo. Só que em vez disso, essa marca apostou no que eu vou te propor, no que eu estou te propondo essa noite. E vou te mostrar como fazer isso dividindo os movimentos em 5. Porque sem movimento não tem venda, sem oxigênio não tem vida. Então o movimento é o oxigênio da venda e a venda é o que gera o faturamento para a sua empresa. A reserva, contrariando tudo e todos, apostou na prospecção humana e digital. O case é simplesmente fantástico. É simplesmente fantástico. O diretor-presidente, indo na contramão do que estava previsto, primeiro passo, resolveu reunir todo o time e jogar aberto. Pessoal, a situação é crítica e está difícil para todo mundo. Ou a gente caminha junto no plano B, ou a gente vai ter que encerrar a atividade de algumas lojas, a gente vai ter que demitir um monte. Então a proposta é, nas lojas em que a gente puder ter funcionários trabalhando internamente, funcionários vão trabalhar internamente de portas fechadas. Quando a gente não puder trabalhar nas lojas, vai todo mundo para o estoque, com todo o isolamento social, com todo o álcool gel, com máscara, com todo o cuidado e treinamento para essa turma vender por telefone, usando o WhatsApp, usando apoio de rede social. Será que deu certo? Ora, mas peraí, você tem um custo operacional gigante, né? Você tem 80% das suas vendas sendo feitas de forma presencial. Da noite para o dia você não vai conseguir performar a ponto de empatar o teu faturamento, correto? Correto. Então, vamos ver o que aconteceu. Eu fiz aqui, baseado, vou já citar a fonte da informação, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Eu fiz um gráfico do que aconteceu com o faturamento da reserva. Esse faturamento que eu vou mostrar é equivalente aos faturamentos anteriores. Isso é matéria de domínio público, então você pode procurar no Google, você vai encontrar as mesmas informações que eu estou dando aqui. A única diferença é que eu coloquei em gráfico, para ficar mais legal, para ficar mais bonitinho aí para você. Pessoal, no mês de março, essa estratégia fez com que a reserva conseguisse fazer 22% do valor médio de faturamento. Ficou muito longe. Só que no mês de abril, essa mesma estratégia já gerou 35% de faturamento. E assim sucessivamente com os números que você está vendo nesse gráfico. Ou seja, a gente tem aqui em março 22, em abril 35, e aí mais adiante, maio já são 50, junho 65, até que em julho, praticamente, eles empatam o resultado da operação, trabalhando com prospecção.
trabalhando com WhatsApp, trabalhando com rede social. Mas em agosto, a informação que a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo dá é que é superior a 100%. Então 110% eu arbitrei. Pode ter sido 101%, 130%. Superou, a partir de agosto, o faturamento que teve no mesmo período de agosto de 2019, quando não havia pandemia, quando não havia isolamento social. Pessoal, é fora de série. A metodologia funciona. Seguramente o que eu vou te passar agora funciona. Mas, Mansur, vamos lá, a reserva é uma marca muito grande. Tem muito dinheiro, tem muito capital para investir. Consegue segurar um tempo que eu não consigo. Tá bom. Deixa eu te contar o caso, então, dos meus clientes. Estou te mostrando agora gráficos de empresas que são clientes da Prosperar Brasil. Aí eu não vou dizer o nome da empresa e você, se quiser, acredita em mim. Tá certo? Eu estou pegando uma empresa de um segmento que precisou trabalhar de porta fechada. Essa empresa sofreu um baque em fevereiro, conforme você pode ver aqui. Já em março, a região onde essa empresa estava, isso variou muito do norte para o sul, para o sudeste, para o nordeste. A região onde essa empresa está situada teve que fechar as portas durante alguns dias, tá? E integralmente depois passou a trabalhar com meia porta, o cliente não podia entrar na loja. Olha, a queda de movimento foi brutal. A queda de quê que foi brutal? Queda de movimento. A queda de movimento foi brutal. Sem movimento não tem venda. Sem oxigênio não tem vida. Mas, adotando exatamente a mesma estratégia de fazer muita prospecção, muito movimento ativo, dividindo os movimentos em 5, conforme eu já vou te explicar. Essa empresa, em março, ela já conseguiu ultrapassar o faturamento do mesmo período do março de 2019. E os meses seguintes são esses aí que você vê. Eu mantive até agosto. O crescimento médio dessa empresa nesse ano, sobre 2019, foi algo em torno de 40%. 40%. Pessoal, eu não tenho razão nenhuma para estar inventando esse número aqui. Ok? Tem um outro caso de uma empresa de um segmento parecido que cresceu perto de 80%. O que eu estou dizendo é, se você adotar estratégias de prospecção, se você mudar a mentalidade comercial, se você sair de uma postura passiva, receptiva, para uma postura muito mais proativa, abandona aquela postura reativa e adota uma postura proativa com o teu time, os resultados podem ser semelhantes a esse que você está vendo aí. Eu vou te mostrar 2 minutinhos de depoimento. Vai aparecer um contador agora de 4 minutos. Eu não vou deixar rolar os 4 minutos. Para você que nunca treinou comigo, será que esse cara está falando a verdade? Será que de fato esses clientes que ele menciona têm esse tipo de resultado? Houve 2 minutinhos desse vídeo aqui. Eu vou continuar na tela aqui com você. Deixa eu abrir aqui para você. No desenvolvimento do trabalho comercial, que é simplesmente espetacular, né, do Mansur, assim, acho que é um ponto fantástico, que o Mansur trabalha também muito bem. Simone, nós conseguimos perceber claramente, quando nós tratamos do comercial, o que foi ensinado até hoje é replicado. Aprender sobre essa metodologia para nós foi muito relevante e faz muita diferença. Em relação à questão comercial, né, os ganhos com as intervenções propostas pela Prosperar e mais especificamente do Mansur, também foram sentidos rapidamente na empresa por conta do trabalho em direcionar um pouco mais, despertar a questão comercial de uma forma mais ativa, né? O mercado de serviço, alguns serviços evidentemente, tem uma passividade característica, algo cultural, e eu acho que houve uma visão de desenvolvimento para um trabalho comercial mais arrojado, um acordar também, um despertar, a palavra é essa, um despertar para uma ação diferente no departamento comercial. Tivemos uma fase em que precisávamos desenvolver o comercial,
E aí foi nos dado toda a assistência. Ronaldo Barros acabou de escrever no chat. Na forma de produto e serviço para piscina. Abordar o cliente. Ele está ao vivo aqui com a gente. Isso trouxe um resultado assim, muito acima do que a gente esperava, né? Nós mudamos totalmente a qualidade do atendimento e o resultado da empresa, né? No último ano, apesar de todas as crises que todo o país todo está passando, nós conseguimos crescer na ordem de 40%. A Prosperar está com a Miracor e desde então a gente mais que dobrou o nosso faturamento. Nós tivemos um grande ganho em relação a tudo aquilo que foi apresentado no treinamento. Rio de Janeiro. Rentabilidade. Nós tivemos mais segurança de dar com os nossos clientes. Tivemos uma gama melhor de apresentação, o percentual, a rentabilidade que a empresa pedia. E juntamente com a Prosperar, ela dobrou. Tudo foi muito bom. Foi um curso que foi aplicado. Foi um curso que com certeza modificou aquilo que a gente esperava. Ela não melhorou, ela simplesmente dobrou aquilo que a gente esperava. A Prosperar é muito focada em resultados. Ela nos dá um suporte muito grande, um acompanhamento, nos ajuda a alcançar vários índices, várias performances que nunca foram alcançadas. De 2 anos para cá, com essas ferramentas em mãos, nós temos conseguido alavancar voos enormes, 113% de crescimento, chegamos até 382% de crescimento. Foi 342. Vou parar por aqui, pessoal. Vou parar por aqui. Eu agradeço muito a cada uma das pessoas, a cada um dos clientes da Prosperar. Tem vários outros que deixaram seus depoimentos em texto ou em vídeo. E agora eu acho que você não tem mais dúvida, né? O que eu estou falando aqui para você fazer, o que eu vou falar agora para você fazer, realmente funciona. Pode ser uma virada de chave para você na sua empresa durante esse período de isolamento social, de afastamento, de fase vermelha, de portas fechadas, chame como você quiser, tá certo? Isso vai depender, não basta a técnica que eu vou te mostrar agora. Vai depender também da sua mentalidade, do seu estilo de liderança. É fundamental que você esteja determinado a colocar em prática. Você vai enfrentar resistências, eu não tenho dúvida. Toda mudança traz resistência. Pode ser que a primeira resistência esteja, adivinha, em você mesmo. Pode ser que não. Espero que não. Mas se tiver no seu time, isso é normal e você vai ter que perseverar, você vai ter que persistir para que você então pratique 5 tipos de movimento que podem simplesmente revolucionar a forma como você faz negócio hoje. E você pode entender que você, com essa metodologia, você abriu uma filial sem custo físico, sem aumentar o capital humano, sem alugar um outro ponto, você pode ter um conceito metafórico de que eu abri uma nova loja, eu dobrei a minha empresa, porque pura e simplesmente eu adotei uma cultura de gestão de vendas. Todo mundo pensa venda dentro da empresa através dos movimentos que são simploriamente descritos como prospecção. Vamos ver quais são os 5 movimentos finalmente. Eu estou falando para vocês a respeito da prospecção propriamente dita, mas eu também estou falando do follow-up, do pós-venda, da revenda e da reativação ou levantamento de cancelado. Ao todo são 5 os tipos de movimento. E é importante que você tenha discernimento de saber em qual momento você ou os seus profissionais deverão fazer que tipo de movimento, porque o discurso muda. A forma de fazer o movimento, o approach, a abordagem, até a entonação precisa mudar. Eu não posso fazer a prospecção do mesmo jeito que eu faço um levantamento cancelado. Até posso, mas não vai funcionar tão bem. A minha taxa de conversão vai cair. E tudo aqui é sobre taxa de conversão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre taxa de conversão. Então vamos ver o que significa cada um desses movimentos. Eu vou sair de cena agora um pouquinho. Vai ficar só o slide e a minha voz de fundo. Vai ficar só o slide e a minha voz de fundo a partir desse momento. Legal, voltei. E agora eu vou te mostrar um a um os 5 tipos de movimento que eu estou propondo que você faça.
Vamos a eles. O que é prospecção? A prospecção, ela é a base de tudo. É aquele tipo de movimento que a gente faz no chamado movimento a frio, ligação a frio, chamada a fria. O americano chama a prospecção de cold call. Ela precisa ser preparada, ela não pode ser feita aleatoriamente. Uma boa prospecção, ela deve ser segmentada. Segmentada como? Eu posso segmentar por mercado, eu posso segmentar por tipo de cliente, eu posso segmentar geograficamente, eu posso segmentar por faixa de valores, está anotando? Eu posso segmentar por carteira de vendedor, carteira de cliente. A prospecção é uma chamada a frio, ela é segmentada e é preparada. Ora, mas logo depois da prospecção, digamos, eu vou fazer, minha loja está vazia, o movimento caiu significativamente e eu vou reservar 2 horas, 3 horas, 4 horas do meu time para fazer prospecção. Digamos que minha empresa tem cadastro de cliente, isso é muito bom. Então, se você tem cadastro de cliente, você tem meio caminho andado. Você vai pegar o seu cadastro de clientes e vai começar a ligar para esse cadastro, vai dividir essa tarefa entre as pessoas da sua equipe. Então, essa é uma primeira chamada a frio. Você vai ter algum critério de segmentação e vai preparar um script, um discurso junto com a sua equipe. Eu já vou te explicar como fazer isso. Grande parte das ligações que você vai fazer, você não vai conseguir contato. Pode ser que 90%, 80%, 70% das chamadas que você vai fazer não sejam atendidas. Isso é absolutamente normal. Aquelas que forem atendidas e que gerarem uma conversa, uma proposta de enviar um material via WhatsApp, foto de produto, link para uma página de e-commerce para você fazer uma comercialização na web, se a tua empresa estiver mais evoluída digitalmente, essa ligação vai entrar num processo chamado follow-up. A partir daí você tem que anotar essa ligação. Tem que haver um registro dela, esse registro precisa ser acompanhado e tem que haver um acompanhamento dessa prospecção. Você não pode fazer a prospecção e abandonar o prospect. Você não pode deixar aquele fruto, aquela semente que você jogou sem ser regada. É fundamental que você regue essa semente. Então, você vai enviar uma mensagem por WhatsApp e horas depois, ou no dia seguinte, o seu time vai fazer um outro contato, ou por WhatsApp, veja, foi uma prospecção bem sucedida, ou por WhatsApp, ou por telefone, uma chamada, e você já vai chamar o nome da pessoa, a pessoa pelo nome, digamos que seja Roberto. Roberto, como vai? É Mansur aqui novamente. Você teve a oportunidade de ver o WhatsApp, a mensagem que eu te enviei ontem, clicou no link, viu as fotos. Você pode fazer a vitrine da sua loja, o portfólio de serviços da sua empresa, ir até o cliente, seja qual for a sua atividade. Você pode, através do movimento ativo, em vez de você esperar o cliente vir até você, você leva o seu mostruário virtualmente até o cliente. Outro tipo de movimento fundamental, essencial, é o pós-venda. Se você realizou a venda, é um absurdo que tantos clientes que compram não recebam uma ligação para que haja uma sondagem se esse cliente está ou não satisfeito com a compra que fez. Ora, além de você sondar o nível de satisfação, você vai sondar também se existem outras necessidades não satisfeitas e se ele gostaria de te dar uma indicação. Se ele está satisfeito, ele gostaria de compartilhar aquela experiência com outra pessoa que ele conhece e vá se beneficiar tanto quanto ele do produto ou serviço que ele comprou de você. Quando você identifica a necessidade, quando você liga para o cliente e vê que há uma oportunidade de vender de novo, você entra num movimento de revenda. Você faz isso durante o pós-venda. Você pode fazer uma venda complementar. Você pode fazer uma venda muito maior do que a venda inicial. Pode ser que ele tenha comprado só para degustar. Pode ser que agora ele vá comprar para outras pessoas da família, ou que ele vá comprar para um outro propósito, ou uma venda menor. Você pode fazer um upsell ou um downsell. Nenhum problema, mas você vai vender, desde que você faça o pós-venda e faça a sondagem durante o pós-venda.
Estamos aí até agora com 4 tipos de movimento. O quinto e último tipo de movimento é a reativação ou o levantamento de cliente cancelado. Nós estamos falando a respeito de sondar seus clientes inativos, visando despertar neles motivo de compra. Aquele cliente que não compra com você há 6 meses, dependendo do ciclo da sua venda, há 1 ano. Então você liga e faz relacionamento com esse cliente. Você visa reativar esse cliente para que ele volte a comprar de você. Pode ser que ele não compre, mas ele te indique. Pode ser que ele não te indique nem compre, mas você motiva um contato dele. O que foi um contato ativo seu pode motivar um contato receptivo dele daqui a 1 semana, daqui a 1 mês. Ele vai lembrar da sua marca, ele vai lembrar de você. Para isso, você deve trabalhar com a sua equipe um conceito que eu gosto de chamar de abordagem de elevador. O que é a abordagem de elevador, pessoal? Imagina que você encontra com uma pessoa que tem potencial para comprar da sua empresa um volume muito significativo. Você quer muito ter essa oportunidade de falar com essa pessoa. Seja uma prestação de serviço, seja um produto, seja um mix de produtos. E você, na fila do elevador, dá de cara com essa pessoa. Essa pessoa, nessa história, nessa metáfora, nesse exemplo, ela vai saltar no 5º andar. E você vai saltar no 10º andar. Você tem do térreo ao 5º andar para falar algo para essa pessoa que faça com que ela queira continuar conversando com você. Esse é o discurso de abordagem. Ele tem que ser sequinho, ele tem que ser atraente, ele tem que ser sedutor. Vale a pena, durante esse período, você reunir com a sua equipe e literalmente começar a montar scripts de abordagem que sejam atraentes, sedutores, que sejam curtinhos, que você consiga falar em 15, 30 segundos qual é o propósito da sua ligação. Obviamente você não vai para elevador nenhum. Isso é para que, durante a chamada que você vai fazer, você tenha objetividade na conversa. Essa chamada tem que ser atraente. Então, parte significativa do sucesso do tipo de movimento tem a ver com o ajuste do approach, da abordagem que você vai utilizar com o seu time. Eita, Mansur, mas isso é meio difícil, né? Eu não tenho o hábito de fazer venda. Olha, é uma questão de escolha. Se você achar que é difícil, vai ser difícil. Se você achar que é possível, vai ser possível. Você vai superar as dificuldades. Quantas coisas difíceis você já fez ao longo do caminho? Se não há cultura de vendas na sua empresa, há muito dinheiro deixado sobre a mesa. O exemplo da reserva, o exemplo dos clientes da Prosperar Brasil, um dos clientes ali que deu depoimento, eu lembro, não vou entrar nos detalhes aqui, dizer quem é a pessoa, vou entrar nos detalhes sem dizer quem é a pessoa. Eu lembro de uma conversa que, depois de um treinamento, após um almoço, com esse diretor, ele olha para mim e diz assim: Mansur, se eu soubesse disso 10 anos atrás, onde a minha empresa estaria hoje? A pergunta que eu faço a você nesse momento é: se você não adotar estratégias de prospecção, dividindo elas em 5 tipos de movimento, e treinar abordagens rápidas, abordagens efetivas, abordagens atraentes com o seu time, onde é que a sua empresa vai estar daqui a 6 meses? Onde é que a sua empresa vai estar daqui a 3 anos? É uma oportunidade sem igual que você tem de mudar, aproveitar esse momento de pandemia em que o movimento caiu significativamente, né, e fazer com que o teu time passe a fazer movimentos ativos. Para isso, eu vou deixar aqui 3 dicas para você. 3 dicas bastante simples. Você tem que perguntar ao seu time se ele está, no momento que faz a ligação, dizendo quem ele é, de onde ele é e o que ele faz. A abordagem precisa ter esses 3 elementos de forma atraente. Olá, nome da pessoa que está do outro lado da linha, se você souber o nome da pessoa que está do outro lado da linha. Se você sabe, não é uma chamada fria. Chamada fria é quando nem o nome você sabe. Você foi lá no Google, digitou um segmento de mercado que você tem interesse em vender
E aí você vai começar do zero uma apresentação. Então você precisa dizer quem você é, de onde você é, de qual empresa e por que que você está ligando, o que que você faz. Nesse momento, é o momento de você obter o sim. Você vai emendar uma quarta pergunta. Você vai emendar uma quarta pergunta para obter um sim aqui. É essencial. Presta atenção agora. Fica aqui comigo. Vem cá. Olha para mim. Não perde o foco, não. Presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Você tem uma abordagem de elevador pronta na sua empresa? Uma abordagem de 15, 30 segundos? Se você não tem, você tem que criar uma. Se você tem que questionar se essa abordagem está realmente bem feita. Uma vez que você tem essa abordagem, quem vai fazer a abordagem está fazendo de forma adequada? É outro ponto que você tem que ver. O que você tem que falar? O que seu time tem que falar? Quem você é, de onde você é, o que você faz? Em seguida, você emenda uma pergunta. Você emenda uma pergunta que leve o teu interlocutor a dizer um sim. Por exemplo, digamos, por hipótese, que você trabalhe com beleza, com estética. Tem alguém de estética aqui no grupo? Tem alguém que faça estética aqui no grupo? Salão de beleza, por exemplo. Salão de beleza. Ronaldo Oliveira perguntou, não seria interessante ter um especialista em prospecção? Um grupo de pré-vendas que faz a prospecção ativa de clientes novos? Ronaldo, já te respondo isso. Vamos supor que você seja do segmento de beleza e você tem um cadastro dos seus clientes. Ok? Então você pode ligar diretamente para o seu cliente e iniciar a conversa como quem está de porta fechada e você montou uma operação, por exemplo, de atendimento residencial. Não conta para ninguém essa estratégia. Você tem certos aparelhos que você pode levar. Se for uma manicure, ela leva o kit. Se for fazer uma massagem, uma hidrólise, não sei o que, ela leva lá o aparelho, a residência, e quando ela chega parecendo um astronauta. Né? Toda isolada, toda protegida, com aquela máscara de plástico, com uma máscara cirúrgica, coloca álcool gel na entrada, mas você vai oferecer um atendimento residencial. Atendimento residencial para quem está com o comércio fechado. É um atendimento VIP, pessoal? Lógico que é. Dá para cobrar um pouco mais por um atendimento residencial? Lógico que dá. Então você pode ligar para o seu contato, né, para o seu cliente ativo ou inativo, e digamos que o nome seja Márcia. Ô Márcia, como vai? Tudo bem? Aqui é o Mansur do salão tal, ou da clínica de estética tal. Você pode falar um instante? A pessoa vai dizer se pode ou se não pode. Então você já disse quem você é, você já disse o que você faz, já disse de onde você é. Márcia, eu estou te ligando para perguntar o seguinte. Você acha que trabalhar a autoestima durante esse período de pandemia, de isolamento social, pode fazer bem a você e a sua família? Cara, viu o que aconteceu aqui agora? Você não ligou para dizer, escuta, você não quer fazer um corte de cabelo? Você não ligou para dizer, você não quer fazer as unhas? Você não quer fazer uma hidratação, uma massagem? Não, você perguntou se trabalhar a autoestima é algo que pode fazer bem àquela pessoa e à família dela. Você acha que ela vai dizer que não? Você fez uma pergunta para obter o sim. Anota aí agora. Qual é, na sua atividade empresarial, a pergunta que você tem que fazer para obter um sim? Repara, quando você faz a pergunta para obter o sim, a pergunta não é sobre a característica do seu negócio, é sobre a vantagem ou benefício do seu negócio. Característica é aquilo que você vai oferecer. Digamos, fazer as unhas vai elevar a autoestima. É um exemplo. Tá certo? Então, você não vai falar sobre a característica que é fazer as unhas. Você vai falar sobre o benefício, que é levantar a autoestima. Tá certo? Então, dentro da sua atividade, qual é o tipo de pergunta que você tem que fazer depois que é feita a apresentação para que você obtenha um sim? Vamos lá, nós temos aqui outros segmentos de mercado. Deixa eu ver aqui. É controle de pragas. Não é? Controle de pragas. Inúmeras residências estão começando a sofrer com infestação porque não está havendo manutenção.
não está havendo manutenção. Certo? Eu não quero que o funcionário, o operador entre na minha empresa, na minha residência, tá? Então eu não estou fazendo. Eu vou fazer quando aparecer a baratinha francesinha, a formiga, a periplaneta, o rato, sei lá mais o que. Não é? Então, você não precisa esperar que o cliente tenha dor de dente para te procurar. Metáfora do dentista. Você liga e menciona a importância. Você faz a sua abordagem. Olá, seu cliente, como vai? Aqui é Mansur, da empresa tal, dá o nome. Nós somos uma empresa de saúde ambiental. É diferente, né? E você já disse, você fez um serviço conosco em tal data, você está tentando ativar agora um cliente que estava inativo. E o motivo da minha ligação é te perguntar se você está ciente dos riscos que os insetos transmissores de doenças trazem para uma família quando a gente não faz a manutenção adequada para evitar a presença de rato, de barata e até de formiga. Você tem notado a presença desses insetos na sua residência? Uau! Então, assim, você está ciente da importância de fazer a manutenção dos riscos à saúde? Nesse caso, a resposta vai ser não. Mas é um não que motiva a compra do seu cliente. Faça um estudo com o seu time. Faça um estudo com a sua equipe. Quais são as perguntas que você precisa fazer para iniciar uma conversa que vai levar a uma proposta? Então, você faz aí, gera uma vinculação entre as ferramentas, né, a intervenção humana, o WhatsApp e, por que não dizer, as redes sociais. Você pode fazer pequenos investimentos nas redes sociais. Tem um logotipo aqui do YouTube, não seria o caso, principalmente Instagram e Facebook. Você faz um impulsionamento ali de uma arte que tem 20, 30, 40 reais naquela semana. E você adiciona um botãozinho do WhatsApp. O WhatsApp que está lá na sua empresa, na sua loja. Não posso abrir a loja, Mansur. Está no home office, está na casa do teu funcionário. E vocês estão se falando por vídeo todo dia, com tantos quantos forem os funcionários que você tem. Está todo mundo imbuído de fazer movimento de prospecção. Todo mundo imbuído de fazer movimento de prospecção. Eu devo ter um especialista em prospecção? Há controvérsia. Se você tem time para isso, pergunta do Ronaldo Barros, que deu depoimento aqui agora há pouco. Você tem time para isso? Para segmentar? Muitas empresas hoje não têm um setor comercial estruturado. Outras têm um setor comercial estruturado, mas tragicamente estruturado. Tem lojas que têm atendentes, tem caixa, tem telefonista, e não vendem. Tiram pedido. O cliente chega, fala o que quer, ele balança a cabeça, entrega, o cara vai para o caixa. Isso não é vender, gente. Isso é tirar pedido. O nível de oportunidade que você perde, assim, quando você não tem um profissional de vendas. Aliás, você não tem a cultura de vendas dentro da sua empresa, você não forma um profissional. Esse é um dos problemas de você segmentar. Segmentar pode ser um caminho para você ter um resultado de curto prazo. Mas eu segmento, o que é segmentar? Um faz a prospecção, o outro faz a continuidade. O pessoal chama isso de comercial 1, comercial 2. Eu, particularmente, só adotaria essa estratégia, não gosto dessa estratégia, e só adotaria essa estratégia de forma transitória. Eu treino alguém para fazer o comercial 1, treino alguém para fazer o comercial 2. Se as pessoas estão muito boas no que elas fazem, troca, perde aprendizado. Um vai aprender com o outro, vai ouvir o discurso do outro. Eu, Mansur, acredito no profissional de vendas híbrido. Ele trabalha bem ao balcão, se precisar ele sai e faz uma visita externa, ele trabalha bem ao telefone. Tem movimento na loja, ele vai dar uma recepção, ele vai recepcionar, vai fazer um movimento, um atendimento receptivo espetacular. Não tem movimento na loja, imediatamente divide as responsabilidades, se entrar cliente, quem que vai atender, caso as portas estejam abertas, e 1 ou 2 vão para prospecção ao telefone, no WhatsApp, e essa prospecção tem que ser documentada. Pode ser prospecção, pode ser follow-up, pode ser pós-venda, pode ser revenda,
pode ser levantamento de cancelado ou reativação. Então precisa ter uma estrutura de conversa para cada uma dessas 5 situações. Ok? Uma estrutura de conversa para cada uma dessas 5 situações. Muito bem. Tenho algo mais para te dizer antes da gente encerrar. Quem participou de outros treinamentos comigo me ouviu dizer que o resultado de vendas que você tem hoje na sua empresa é equivalente à área de um triângulo retângulo. Área do triângulo retângulo, porque eu vou usar metaforicamente a fórmula da área do triângulo retângulo. Eu disse a você, se você ainda não viu isso, está vendo pela primeira vez, eu estou dizendo agora a você que o resultado de vendas que você tem na sua empresa é fruto da área de um triângulo. Na base do triângulo, você tem os seus clientes, aqui na base do triângulo. E a altura do triângulo é o ticket médio, é o valor médio da venda. Aqui, achei, tá? Uma hora eu chego lá, consegui. É o valor médio da venda, tá? E a quantidade de clientes. Quando você multiplica um pelo outro, se fosse um retângulo, você acharia a área. Como é um triângulo retângulo, não um retângulo, você tem que dividir por 2. Base vezes altura sobre 2. Esse sobre 2 é a sua taxa de conversão. Vamos lá. O que acontece em empresas que não fazem prospecção, que não fazem movimentos ativos, os 5 movimentos ativos? Você cria situações onde, deixa eu avançar aqui, você fica com uma base de clientes muito pequenininha. Uma base muito pequenininha. Valor médio alto, lá em cima, mas a base muito pequenininha. Você corre um risco danado, porque com poucos clientes, você perder uma quantidade significativa deles, o seu negócio pode ir à lona de repente. O oposto também é verdadeiro. Quando você tem uma quantidade de clientes muito grande e um ticket médio muito baixo, ou seja, você tem base, vamos aqui, você tem base, mas você não tem altura. Você está perdendo na altura. Isso faz com que você faça um esforço muito grande para vender muito, mas você não faz volume, porque o valor médio da sua venda é baixo. Você vai fazer movimentos ativos, um dos 5 tipos de movimentos ativos, crie promoções, crie combos. E nesses combos, equilibre o ticket médio. Coloque produtos mais caros, produtos mais baratos. Caro e barato é relativo, depende do valor que você atribui com o teu discurso de vendas. Coloque produtos de valor mais alto e valor mais baixo. Para quê? Para você equilibrar o faturamento da sua empresa. Para você ter uma situação de um triângulo equilibrado. E o sobre 2, Mansur? Base vezes altura sobre 2. Sobre 2 é a sua taxa de conversão. Se você tem um profissional de vendas que só faz prospecção e outro que só segue com a negociação, e num dado momento você fica sem um deles, você perdeu a sua capacidade ou de avançar na negociação ou de captar novos clientes. Isso é complicado, é perigoso. Eu prefiro ter 2 vendedores, 2 profissionais de vendas híbridos que saibam fazer as 2 coisas e que façam mal feito algumas delas, mas que insistam num processo de aprendizagem em melhorar essa performance, do que separar as atividades e um não saber fazer a atividade do outro. Eu prefiro que eles vão trabalhando de modo a se equalizarem. Bom, chegamos num ponto que agora não é mais falar sobre vendas, é falar sobre o seu estilo de liderança. De posse dessas informações que eu te passei hoje, o que passa pela sua cabeça sobre implementar ou não uma metodologia de vendas mais ativa na sua empresa? Você viu agora há pouco alguns depoimentos de empresários, de gerentes, dizendo que essa metodologia mudou significativamente os resultados dessas empresas. E na sua cabeça, você acha isso possível? Ou você encontra algum tipo de bloqueio ou de objeção?
Eu estou perguntando isso porque eu comecei o nosso bate-papo de hoje, o nosso treinamento de hoje, dizendo que as micro, pequenas e médias empresas, as três, correspondem a 88% dos empregos gerados no Brasil. O governo e as grandes empresas, segundo o IBGE, segundo a Fundação Getúlio Vargas, segundo o Sebrae, geram 12% dos empregos. A gente tem que compilar os dados para chegar nesses números. 88% somos nós, pequenos, médios, microempresários, que geramos. 62% da riqueza do país somos nós que geramos. Então, pela ótica do coletivo, é muito legal. É muito importante que você consiga fazer de portas fechadas ou nos horários em que há ociosidade no seu comércio, na sua atividade, na sua empresa, é muito importante que você consiga fazer prospecção. Mas se você não quiser fazer pelos outros, que é direito seu, cada um tem uma mentalidade, a pergunta é, a sua empresa está te remunerando tanto quanto ela deveria te remunerar? O padrão de vida que você tem hoje é o padrão que você deveria ter? É o padrão que você sonha ter? Porque se você ajeitar a área comercial, se você ajustar essa questão de prospecção e fazer 5 tipos de movimento ativo, pode ser que daqui a 3, 6, 9 meses você comece a viver um outro patamar de prosperidade. Você pode pensar em mudar seu filho de escola, você pode pensar em mudar de bairro, você pode parar de olhar a conta, né? Olhar para o carrinho no supermercado e pensar, meu Deus, será que vai dar? Ou você vai parar de pensar em cheque especial, em fazer rotativo de cartão de crédito? Está na sua mão. Está na sua mão. O convite é, reúna seu time. Converse olhos nos olhos. E adota uma mentalidade que dentro da sua empresa todo mundo vende. Ainda que não execute a venda, todo mundo é responsável pelo processo da venda acontecer. Se não for assim, muitas oportunidades vão ser perdidas ao longo do caminho. Há pouco eu disse que eram 8h20, 20h20. Agora são 21h12. 2 patinhos na lagoa estão invertidos. Treinamento ao vivo é assim, pessoal. Posso te fazer um desafio? Vai doer um pouquinho. Você deixa? Se você não fosse o proprietário da sua empresa, onde a sua empresa estaria? Se houvesse um outro líder no seu lugar, que fosse melhor do que você, no que ele seria melhor do que você? No que você precisa se desenvolver para que a sua empresa alcance patamares de prosperidade, seja para você ter mais liberdade financeira, mais liberdade de tempo, mais liberdade emocional também, tocar o teu negócio com prazer, gostar do que você está fazendo. Seja para você distribuir mais renda, gerar mais emprego, se tornar uma pessoa, um cidadão mais influente na sua região, porque tem uma empresa que prospera e cresce de forma saudável e contínua. Se houvesse um outro líder no seu lugar, que habilidades, que conhecimentos, que atitudes ele teria que você não está tendo? Reflete sobre isso. E se a área comercial fizer parte disso, faça um esforço dobrado, triplicado, assista esse treinamento novamente, ele vai ficar no ar durante alguns dias. Assista os outros treinamentos do Método 5A. Já tem 5 treinamentos gravados. Tem um outro treinamento mais amplo sobre gestão comercial, inteligência financeira, excelência no atendimento, RH estratégico, liderança. Assista os outros treinamentos. Ok? E coloque em prática as propostas que eu te trouxe hoje. Os 5 tipos de movimento para você aumentar a base do seu triângulo e elevar a altura, crescendo a área do faturamento da sua empresa. De maneira saudável, de maneira equilibrada. Escolha os segmentos de mercado. Não delegue isso. Se você delegar, delegue mesmo, não delargue. Não é assim, escolhe segmento de mercado aí e liga. Chamada frio, vai para o Google, escolhe. Acompanha isso de perto. Adota um discurso motivador, inspirador com a sua equipe.
seja uma grande equipe, tenha você 30, 80, 300 funcionários, tenha você 3 funcionários. Adote um discurso incentivador e acompanhe, monitore, esteja próximo. Tenha humildade de deixar uma outra pessoa que tem um pouco mais de habilidade que você conduzir essa conversa, talvez um funcionário seu, e servir de exemplo para os demais. Mas coloca isso em prática e coloca o quanto antes, porque a sua família depende disso, o país depende disso. A economia que a gente vai viver no segundo semestre de 2021, no primeiro semestre de 2022, depende da maior quantidade possível de micro, pequenos e médios empresários encontrarem caminhos alternativos para vender mais e melhor. Faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, nós estamos caminhando para terminar, agora são 9h15. Eu quero te dizer o seguinte: existe um tipo de suporte 360 graus. O nome dele é Gestão por Resultados em 5 áreas. 5 áreas. 5A Gestão por Resultados. São as áreas que eu mencionei agora há pouco: liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico. Eu lembro quando eu fui aprender Excel, eu sou autodidata em Excel, e eu resolvi chamar um professor, porque eu desenvolvi várias ferramentas em Excel, ferramentas de gestão, e chegou a um ponto que o meu nível de conhecimento não era mais suficiente. Então eu tive que ter humildade intelectual e buscar uma pessoa com mais conhecimento do que eu, para que essa pessoa me conduzisse, para que essa pessoa me levasse a um nível acima, a um patamar além do que eu tinha chegado. Eu contratei um excelente professor de Excel. Sérgio, se você estiver aí assistindo, obrigado, um abraço grande. Bom, se você assistir depois, fica aí o abraço. Contratei um excelente professor de Excel. Na primeira aula, presencial, muito tempo isso, tá? Muito tempo. Muitos anos. Me aparece o Sérgio com uma apostila desse tamanho, em espiral. Vamos para a sua primeira aula em Excel. Ele me deu uma nivelada rápida ali, com uma planilha em branco. E vamos para a sua primeira aula em Excel. 2 horas de aula. No final de 45 minutos, o meu pé estava assim, ó. Eu olhei para ele e falei assim: dá licença, pera aí um pouquinho, deixa eu ver a apostila. Pá. Ô Sérgio, isso vai nesse ritmo até onde? Até quando? Não, nós temos o capítulo tal, o módulo tal. Eu falei: para, Sérgio, para. Comigo não vai funcionar assim. Eu estou te contando isso porque talvez com você seja como é comigo. Empreendedor tem essa veia de vamos para o resultado. Vamos fazer para ter resultado. Por isso que é gestão por resultados. Eu virei: Sérgio, eu vou te abrir as planilhas que eu uso, vou dizer o que eu consigo fazer, vou dizer o que eu quero. E aí você vai me dizer o caminho para eu chegar onde eu quero chegar. Eu não quis delargar ele, eu quis aprender. Então eu deleguei algumas coisas e quando ele fazia eu acompanhava e depois eu tentava fazer. Quando o Sérgio viu as minhas planilhas, as ferramentas de gestão da Prosperar, ele deu uma regalada de olhos assim e falou: cara, você é um usuário de Excel em nível já bastante alto. É impressionante que você não conheça certas ferramentas. Então nós passamos a ter aulas que iam direto ao ponto. As minhas ferramentas evoluíram uma barbaridade. Sérgio ajudou muito com isso. Depois eu aprendi um pouco mais sobre programação. Entramos com outros programadores. Hoje as planilhas não podem mais ser chamadas de planilhas. Elas estão na nuvem e funcionam como sistema. Graças a irmos direto ao ponto focado em resultado. O 5A, Gestão por Resultado, é direto ao ponto. É sem rodeio. Porque você já é administrador. Já é gestor. Já é contador. Por experiência própria. Você faz isso há 3, 5, 10, 20, 30 anos. Cara, você já é bom no que você faz. Talvez você precise de uma dose adicional de conhecimento específico. Você acha que é esse o seu caso? E eu acho que as empresas que se aprimoram nessas 5 áreas... Por que 5 áreas? Porque em 11 estados, 12 anos e 13 mil horas de contrato, atendimento presencial, vou botar o virtual, vai a muito mais, eu cheguei à conclusão de que essas 5 áreas, quando a gente trabalha a gestão de pessoas e processos simultaneamente, a gente tem resultados muito melhores e muito mais rápidos. Se você quiser fazer uma experiência, eu te convido, sem compromisso,
no link na descrição desse vídeo, no YouTube ou no Facebook, a entrar na lista de espera do método 5A. É o mesmo link para você que ainda não baixou a sua apostila, baixar a sua apostila e fazer a diagnose das 5 áreas críticas, com gráficos, com mapas, né? Estou vendo a apostila se mexendo aqui, não sei se ela está mexendo também para vocês. Ela está nervosa, ela quer ir logo para a sua mão, ela quer ser usada. Então você vai baixar um PDF. Na hora que você baixar o PDF, tem que entrar nesse link aqui para conseguir baixar. Ok? Você entrando nesse endereço que está na descrição desse vídeo, está na descrição do vídeo do Facebook, você consegue baixar a apostila. E para abrir a apostila, você vai digitar a senha gestão, minúsculo e sem acento. Gestão, minúsculo e sem acento. Eu quero te convidar a fazer parte da lista de espera do 5A, por quê? O 5A vai funcionar em forma de mentoria durante 6 meses, nas 5 áreas. São 6 meses com aula ao vivo e todas elas vão ficar gravadas. Eu estou dentro da área de treinamento e desenvolvimento há muitos anos. Eu já entendi que quando a gente pega um conteúdo de treinamento, junta ele em 3 dias, 2 dias, com 12 horas por dia de treinamento, a gente não está querendo que o nosso aluno aprenda. A gente está querendo vender o treinamento para ele, com a ilusão de que tem muito conteúdo ali e de que ele vai conseguir transformar aquele conhecimento em atitude. Isso quase nunca é verdade. A gente, para transformar conhecimento em atitude, precisa de tempo e precisa de acompanhamento. Meu professor de Excel ficou comigo há alguns anos. Não quer dizer que você tem que ficar no método 5A há alguns anos. Eu escolhi manter essa parte porque eu ia sempre crescendo. Eu nunca via a mesma coisa, eu estava sempre evoluindo. A relação dos clientes da Prosperar em empresa de consultoria costuma ser de 4, de 6, de 8 anos. 5A são só 6 meses. E quem estiver na lista de espera vai ter uma condição de contratação, não está aberta ainda, mas vai ter uma condição de contratação singular, impressionantemente acessível, para 6 meses de consultoria, com 48 aulas ao vivo, olhando você nos olhos, todo mundo se vendo e uns aprendendo com os erros e os acertos dos outros. Legal? Nesse endereço você consegue baixar a sua apostila, faça a sua diagnose, você vai passar a receber e-mails e vai poder ver também, vai receber o link dos treinamentos que já foram feitos para facilitar o seu aprendizado e o seu acesso a esses treinamentos. Como você já me ouviu dizer antes, a sua corrida ela é única. Eu posso te ajudar a regular o seu carro, eu posso ajudar a fazer a sua empresa performar mais forte, performar não como um carro usado, velhinho, cansado, performar como um Fórmula 1, performar em alto nível, tendo aí um novo caminho para a sua empresa competir de maneira muito mais competitiva, agressiva, acirrada no mercado através das 5 áreas críticas. Pessoal, eu espero ter atingido o objetivo do treinamento de hoje. Se você ainda não me segue nas redes sociais, está aí @GandhiMansur ou @ProsperarBrasil. O site da minha empresa é prosperarbrasil.com.br. Passa lá, dá uma olhada em tudo que a gente faz. Pensa com carinho. Se inscreve na lista de espera do método 5A, porque a condição promocional ela vai ser limitada, essa turma vai ser limitada para que haja qualidade, e a condição promocional ela precisa ser limitada a uma quantidade ainda menor de pessoas. Então, se você acredita que obter mais conhecimento, com foco em resultado, indo direto ao ponto, é algo que pode fazer bem a sua forma de empreender, a sua forma de liderar, eu te convido a fazer a sua inscrição. Giovana colocou aí no grupo dos comentários, a senha é gestão. Daqui a pouquinho eu vou colocar também lá no Facebook. Pessoal, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês.
mantivemos a audiência, isso é muito legal, sinal de comprometimento de vocês. Eu espero que vocês consigam colocar em prática os 5 tipos de movimento, façam abordagens extremamente atraentes, sedutoras, ensaie com a sua equipe uma abordagem de elevador, ela não deve passar de 15, no máximo de 30 segundos, emende uma pergunta para obter um sim, faça uma pergunta baseada em vantagem ou em benefício, não na característica do seu produto ou serviço. Não ofereça o que o produto é, ofereça o que o produto ou serviço faz pela pessoa que vai comprar em potencial. E entenda, a taxa de conversão, uma coisa que eu esqueci de falar e vou complementar agora. A taxa de conversão das redes sociais é algo em torno de 1,5%, 2%. 1,2%, se muito bom, 3%. Quando você coloca a intervenção humana, que é o que eu estou te propondo aqui, essa taxa de conversão aumenta para 8%, 10%, 12%, 15%. Se for muito bem feita, ela pode chegar a 20%. Então combine a tecnologia com a intervenção humana. Ah, Mansur, eu tenho dificuldade com rede social. Você tem a minha idade? Tem mais de 40? Pega alguém com a metade da tua idade e coloca para trabalhar com você. Eu te garanto que aquilo que você leva meia hora para fazer, essa pessoa vai fazer em 30 segundos. Coloca alguém com 20 e poucos anos te ajudando a tocar a parte digital do teu negócio. Conversa com uma geração abaixo da sua. Não, Mansur, eu não tenho dificuldade. Então você está esperando o quê? Parte para ação, faz acontecer. Acredita, você tem condição de superar essa fase difícil. O país precisa de você. O seu estado, o seu município, a sua cidade, o seu bairro precisa de você. Seus colaboradores precisam de você. E a sua família, obviamente, precisa que o seu negócio continue prosperando e, de preferência, prosperando em alto nível. Não faça para sobreviver. Faça para prosperar em alto nível, mesmo diante das adversidades. Sai daqui hoje com essa convicção. O Rony, perdão, não me recordo o nome dele agora, o diretor da reserva, poderia ter fechado loja e demitido. Os clientes da Prosperar Brasil poderiam ter ido pelo mesmo caminho. O que a gente fez? Fazer gestão de venda, gestão comercial baseada em modelo científico da venda. E acompanha. Precisando, coloca lá a tua inscrição na página, na lista VIP de espera do método 5A. Se você quiser, você vai ter a oportunidade de fazer parte de uma turma chamada First Class, primeira classe ou primeira turma. E você vai ter uma condição que você nem sequer imagina do quão acessível ela vai ser. Próxima quinta-feira, às 19h45, a gente se vê num outro treinamento seguindo essa mesma linha de pensamento. Que tipo de transformações você pode fazer na sua empresa nesse período crítico que vão funcionar agora e vão funcionar também muito bem futuramente. Agora sim, eu me despeço de você. Deixa eu preparar aqui para interromper a transmissão e agradeço demais pela sua audiência. Você não está me seguindo no YouTube? Faça isso. Torne um seguidor, se inscreva no canal, curta por gentileza esse vídeo e lembre-se de compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse tipo de conteúdo. Um forte abraço, pessoal!